Seguro-desemprego, uma coisa também fundamental. Então veja, um programa governamental que aumenta a quantidade de desemprego friccional, sem ter a intenção de fazê-lo, é o seguro-desemprego. Porque dado que eu sei que eu posso ter um seguro-desemprego, eu posso me sentir mais motivado a sair do meu trabalho atual, ficar alguns meses desempregado recebendo o auxílio, o seguro-desemprego, para até que eu encontre um outro trabalho que atenda, por exemplo, as minhas expectativas ou as minhas novas necessidades profissionais. Então veja, esse programa ele é concebido justamente para oferecer aos trabalhadores uma proteção parcial contra a perda do emprego. Os desempregados que deixaram o emprego voluntariamente foram demitidos por justa causa ou acabaram de ingressar na força de trabalho, não podendo usufruir desse benefício. Então veja, os desempregados que deixaram o emprego voluntariamente foram demitidos por justa causa ou acabaram de ingressar na forma de trabalho e não podem usufruir esse benefício. Os benefícios são pagos apenas aos trabalhadores que foram demitidos porque seus antigos empregadores não necessitavam mais de seus serviços. Embora os programas variem ao longo do tempo de estado para estado e de país para país também, um trabalhador norte-americano típico, coberto pelo seguro-desemprego, recebe 50% de seu último salário por um prazo de 26 semanas. Então, embora o seguro-desemprego reduza as dificuldades impostas pelo desemprego, ele também aumenta a quantidade de desempregados. Então, é a afirmação desta teoria, dessa perspectiva analítica. Então, o seguro-desemprego ele é muito importante, principalmente em momentos de crise, como agora. O mercado brasileiro vive uma crise ainda por conta dos efeitos da pandemia da Covid-19. O seguro-desemprego é aquilo que permite os trabalhadores, digamos, se salvarem por alguns meses, por algumas semanas, para que eles possam buscar realocação, possam buscar algum grau de qualificação, para que aí, então, possam voltar ao mercado de trabalho. Então, afirmam que esse seguro-desemprego, ele pode, em alguns momentos, aumentar a quantidade de desempregados, porque pode estimular, por exemplo, o interesse de alguns trabalhadores ficarem algumas semanas por ano, de fato, sem trabalhar. A explicação se baseia, portanto, em um dos 10 princípios de economia no capítulo 1, as pessoas reagem a incentivos. Como os benefícios do seguro-desemprego cessam quando o trabalhador arruma um novo emprego, os desempregados dedicam menos esforços à procura de emprego e têm maior probabilidade de recusar ofertas de emprego pouco atraentes. Além disso, como o seguro-desemprego torna o desemprego menos oneroso, é menos provável que os trabalhadores procurem garantias de estabilidade no emprego ao negociar as condições de contratação com os empregadores. Então, aqui o Menkil coloca esse parágrafo mostrando, portanto, que os trabalhadores eles podem reagir a determinados tipos de incentivos, como é o caso do seguro-desemprego. Vamos dar uma olhada aqui agora nessa notícia que fala justamente sobre essa questão dos incentivos. Então, como os desempregados respondem aos incentivos? Durante a crise econômica de 2008-2009, economistas e formuladores de políticas debateram a questão sobre o quanto o sistema de seguro-desemprego estava afetando o comportamento dos trabalhadores desempregados. Então, a afirmação, mais uma vez, de que o seguro-desemprego ele também pode mudar o comportamento do trabalhador em torno deste benefício. A longa recessão inflama o debate sobre o seguro-desemprego por Sarah Murray. Gerente de recrutamento de Sacramento, na Califórnia, diz que recentemente teve dificuldades de preencher 6 vagas de engenheiro em uma fábrica no Oregon, com salário de $60 mil por ano, e suspeita que os benefícios do desemprego de longo prazo são parte da dificuldade.
Chamamos vários engenheiros que estavam desempregados, diz Carl Dance, um sócio-gerente da empresa de recrutamento. Entretanto, eles recusaram a oferta. Disseram que, se o salário fosse de $80 mil, pensariam a respeito. Alguns candidatos sugeriram que ele retomasse o contato quando o prazo do seguro-desemprego já tivesse acabado. Rick Gels tem uma opinião diferente sobre seguro-desemprego prolongado. Ele não queria estar desempregado, mas não tinha alternativa. Gels está sem trabalho desde que perdeu seu emprego de $12 por hora dirigindo uma empilhadeira para uma empresa de cosméticos em Greenwood, subindo aqui, Indiana, em dezembro de 2008. Ele juntou $315 por semana em benefícios até começo de junho, quando o Congresso rejeitou a renovação da lei que dava aos trabalhadores de Indiana e a alguns outros estados mais de 99 semanas de assistência. Gels, que procura emprego todos os dias, ainda afirma: estou cansado de ficar em casa sentado. Estou cansado de não ser o arrimo de família. Ele e sua esposa agora dependem do trabalho dela como supervisora de distribuição na mesma empresa de cosméticos, onde ganha $480 por semana. Na longa recessão e na recuperação medíocre, o governo expandiu os pagamentos do seguro-desemprego mais que em qualquer época desde que esses benefícios foram criados, desde que esse benefício foi concedido em 1930. E os trabalhadores ficaram desempregados por mais tempo que em qualquer outro momento, desde quando os indicadores oficiais começaram lá em 1967. Políticos e economistas promovem, portanto, debates calorosos sobre as consequências desse benefício para os desempregados. Benefícios mais generosos no seguro-desemprego levaram os desempregados a serem mais exigentes nos seus requisitos? É uma pergunta. Ou o programa foi uma resposta prudente diante da pior recessão em gerações? Eu, particularmente como economista, apenas mais uma vez fazendo um parêntese aqui no texto do Menkil, eu acho que os benefícios precisam ser generosos, até porque, por exemplo, mesmo que o trabalhador ele fique algumas semanas, enfim, dependendo do seguro-desemprego e não se sente estimulado a voltar ao trabalho, nós estamos falando que esse tempinho aí, em que o trabalhador pode, digamos, fazer uma espécie de descanso, também é importante quando a gente fala aí do ponto de vista sociopsicológico, sociopsíquico, quando a gente está falando que nem tudo é simplesmente dados econômicos, mas também envolvem as questões relativas à saúde mental dos trabalhadores. Eu acho que isso também precisa ser levado em conta. Então, os programas precisam ser generosos, precisam compreender os desafios do mercado de trabalho e precisam compreender, como foi no caso dos Estados Unidos em 2008 e como agora é o caso em que vivemos no caso da Covid-19, estamos falando que esses programas eles precisam dar cabo e precisam enfrentar os desafios que surgem por conta justamente das recessões ou das condições econômicas que são adversas ou inéditas, como é o caso agora da Covid. Os economistas têm argumentado por anos sobre o quanto os benefícios do governo prolongam o desemprego e possivelmente aumentam a taxa global de desemprego. Muitos deles acreditam que ampliar os benefícios desencoraja alguns desempregados a procurar emprego ou a aceitar empregos disponíveis. Mas eles discordam sobre até que ponto isso ocorre de fato, particularmente em um momento em que os empregos são escassos. Segundo Raj Chet, economista da Universidade de Harvard, dada a situação atual da economia, duvido que o efeito seja muito grande. Acredito que as pessoas aceitarão qualquer trabalho que puderem obter. Os economistas de direita veem um perigo em ampliar os benefícios lá do seguro-desemprego. Como sempre, como é o caso dos Estados Unidos, economistas mais à direita, no espectro político, acham que políticas
de compensação no mercado de trabalho, no caso um seguro-desemprego, sempre podem criar riscos ao mercado ou são, digamos assim, uma interferência do Estado no funcionamento da oferta e na demanda do trabalho. Eu não concordo, mas essa é a perspectiva aí de economistas de direita e é importante entender o que esse pessoal pensa. Então, não acredito que alguém esteja ficando rico graças aos benefícios do desemprego e não estou dizendo que as pessoas são preguiçosas, diz Michael Tanner, do Cato Institute, um centro de estudos libertário de Washington. O fato é que quando você tem um cheque chegando, mesmo que seja um cheque com valor bastante baixo, você está menos motivado, seja para procurar trabalho ou para aceitar empregos não tão atrativos. A recente recessão foi incomum em quase todos os aspectos. Comparada com as recessões após a Segunda Guerra Mundial, essa foi mais profunda, mais longa e deixou mais pessoas desempregadas. Então, a crise financeira de 2008. Um ano depois de a economia começar a crescer, a taxa de desemprego ainda está muito alta em 9,5%. Quase metade dos desempregados, 6,8 milhões no total, está sem trabalho há mais de 6 meses. E 4 milhões deles estão sem trabalho há mais de um ano. O típico desempregado permanece, em média, fora do mercado de trabalho durante 25,5 semanas. A resposta do governo foi também incomum, e não apenas no resgate dos grandes bancos. Em tempos normais, são oferecidas 26 semanas de benefícios aos desempregados, em grande parte financiado por um imposto cobrado dos empregadores. Nas recessões, os governos estaduais e federais muitas vezes financiam em conjunto um adicional de até 20 semanas nos estados mais atingidos. Na última recessão, o Congresso somou mais 53 semanas de benefícios financiados pelo governo federal. Na profunda crise lá da década de 1980, nunca foi ultrapassado o total máximo de 55 semanas. O sistema do seguro-desemprego, criado lá nos Estados Unidos em 1935, foi designado para o fluxo de trabalhadores excedentes durante o período de desemprego temporário. Os benefícios são baseados nos salários anteriores do trabalhador. A média é de $310 por semana. Apenas os trabalhadores que perderam o emprego sem justa causa são elegíveis. Aqueles que pediram demissão ou que são novos na força de trabalho não se qualificam. Eles devem comprovar semanalmente ou a cada 2 semanas, dependendo do estado, e mostrar que estão procurando emprego. Lá na década de 80, apenas metade dos desempregados, portanto, recebeu benefícios. No primeiro trimestre de 2010, 69% dos desempregados receberam. Então, veja aí, nessa notícia, na última crise lá, que durou 2008, 2009, 2010, talvez 2011, estamos falando que 69% dos desempregados naquele momento, eles receberam algum tipo de benefício. Isso, em parte, ocorre porque os benefícios duraram muito mais, dizem os economistas. E também porque o Washington deu incentivos para os estados ampliarem os benefícios para os trabalhadores que procurassem emprego de meio período e para aqueles que se inscrevessem em programas de treinamento. Então veja aqui, ó, a cobertura mais ampla. Então veja aqui, ó, nos anos 2000, ó, porcentagens de todos os empregados que receberam seguro-desemprego. Então veja que na última crise aí 2008, 2009, mais de 60% da população recebeu algum tipo de benefício. Note que isso aqui vai variando, portanto, ao longo do tempo. Claro, há momentos em que a economia vai bem, você diminui a cobertura, e há momentos em que a economia vai mal, você aumenta a cobertura. Vários estudos sugerem que a adição de outras 53 semanas de benefícios pode aumentar o tempo que o trabalhador médio fica sem emprego, algo em torno de 4,2 a 10,6 semanas.
As maiores estimativas se baseiam em estudos realizados há décadas, quando as demissões eram muitas vezes temporárias. Depois da última recessão, muitos trabalhadores desempregados nunca retornarão aos seus antigos cargos. Em uma recessão como essa, com 5 trabalhadores desempregados para cada vaga de trabalho aberta, não está claro se as antigas conclusões acadêmicas elas se aplicam. Então, 5 trabalhadores desempregados, mas você só tem uma vaga de trabalho aberta. Então, receber o seguro-desemprego não significa uma desmotivação ou diminui a vontade da pessoa de procurar um trabalho. Simplesmente, ela pode estar recebendo durante mais tempo o seguro, porque justamente não existe trabalho. Em 1993, Lawrence Summers, agora guru econômico do presidente Obama, escreveu o seguinte: os programas de assistência do governo contribuem para o desemprego de longa duração ao oferecerem os meios que incentivam o cidadão a não mais trabalhar. Quando em abril um editorial do Wall Street Journal apresentou a opinião de Summers, ele retrucou por meio de carta: no momento da pior crise econômica em 8 décadas, não pode haver dúvidas de que a causa esmagadora do desemprego são as dificuldades econômicas. A falta de emprego é que faz com que a pessoa fique desempregada, não a existência do seguro-desemprego. Então, o Lawrence Summers teve que reconhecer uma perspectiva equivocada. Por quê? Porque no momento de crise não é que as pessoas não querem trabalhar, elas de fato não acham trabalho por várias semanas e, inclusive, como a gente viu nos parágrafos anteriores, elas podem, inclusive, se enquadrar na situação de se transformarem, portanto, em desempregados desalentados. Ou seja, a pessoa desanimou completamente de procurar trabalho. Ela não desanimou porque ela recebe seguro-desemprego. Ela se desanimou porque justamente as dificuldades econômicas e a geração de emprego não são tão favoráveis. Ainda sobre o seguro-desemprego. Muitos estudos realizados por economistas do trabalho examinaram os efeitos do incentivo do seguro-desemprego. Um estudo examinou um experimento realizado pelo estado de Illinois em 1985. Quando os trabalhadores desempregados solicitavam os benefícios do seguro-desemprego, o estado escolhia aleatoriamente alguns deles e oferecia a eles uma bonificação de $500 se encontrassem um novo emprego no prazo de 11 semanas. Esse grupo foi então comparado com um grupo de controle ao qual o incentivo não havia sido oferecido. A duração média do desemprego para o grupo que receberia a bonificação foi 7% menor que ao do grupo de controle. Esse experimento ele mostra, portanto, que as características do sistema de seguro-desemprego influenciam o esforço que o desempregado dedica à procura de emprego. Outros estudos examinaram o esforço na procura do emprego, acompanhando um grupo de trabalhadores ao longo do tempo. Os benefícios do seguro-desemprego não duram para sempre e normalmente se encerram após 6 meses ou 1 ano. Esses estudos concluíram que quando o desempregado deixa de ter direito ao seguro-desemprego, a probabilidade de que encontre um novo emprego aumenta acentuadamente. Portanto, receber os benefícios do seguro-desemprego reduz o esforço do desempregado na busca de emprego. Embora o seguro-desemprego reduza o esforço na procura de emprego e aumente o desemprego, não devemos necessariamente concluir que a política seja ruim. Então aqui acho que tem um adendo importante do Menkil aqui. Portanto, veja, apesar de todos esses estudos e essas conclusões que enxergam a perspectiva de que o seguro-desemprego ele não é tão bom e tão positivo quanto se imagina, é preciso compreender que é uma política necessária. Então, não devemos necessariamente concluir que seja uma política ruim, ainda que algumas evidências muito economicistas digam que o seguro-desemprego ele aumenta o desemprego, diminui o estímulo à busca de novos trabalhos e por aí vai. Então veja, o programa atinge seu objetivo primário de reduzir a incerteza quanto à renda com a qual os trabalhadores se deparam. Além disso,
quando os trabalhadores rejeitam ofertas de emprego pouco atraentes, têm a oportunidade de procurar empregos que melhor se adaptem às suas preferências e habilidades. Como eu falei, o seguro-desemprego pode ter também uma perspectiva também sociopsíquica, ou psicológica, ou seja, eu saio do meu trabalho, posso ter tempo de relaxar, posso ter tempo de buscar um trabalho que me adapte a preferências, às habilidades que eu tenho, ao local onde eu desejo trabalhar. Ou seja, isso é uma política social, é o bem-estar do trabalhador. Porque se você tira o seguro-desemprego, é claro que o cara vai procurar um emprego mais rápido, mas ele pode, por exemplo, se frustrar porque ele tem que procurar um emprego mais rápido e talvez um emprego menos atraente ou que não se enquadre nas suas qualificações, porque, consequentemente, ele está desempregado, ele precisa resolver a questão da ausência da renda. Alguns economistas argumentam que o seguro-desemprego melhora a capacidade que a economia tem de combinar cada trabalhador com o emprego que lhe é mais adequado. Eu sou dessa linha de economistas, eu acredito que o seguro-desemprego ele tem um papel econômico, mas ele também tem um papel social. O estudo do seguro-desemprego mostra que a taxa de desemprego é uma medida imperfeita do nível de bem-estar econômico geral de uma nação. A maioria dos economistas concorda que eliminar o seguro-desemprego reduziria o desemprego na economia. Todavia, não há acordo entre eles sobre se o bem-estar econômico seria aumentado ou diminuído por essa alteração na política. Eu acho que o bem-estar econômico, que não está ausente do bem-estar social ou psicológico da força de trabalho de um determinado país, ou seja, a ausência de uma política de seguro-desemprego de qualidade pode criar um problema ou uma redução do bem-estar econômico. Então, eu acho que é fundamental que países e evidências em países mais ricos têm mostrado que uma política de seguro-desempregos minimamente razoável ou de requalificação são fundamentais para a manutenção de uma força de